A música parou. O burburinho na sala de baile, que antes celebrava a minha formatura, morreu subitamente, engolido por um silêncio pesado, quase opressor. Estou no palco, com o diploma na mão, mas as luzes e os aplausos são só ruído distante agora. A poucos metros entre as mesas elegantemente postas para a festa no Hotel Atória, em Lisboa, João Macedo está no meio de tudo, pálido como um lençol. Ao seu lado, Ana Matos, ex-namorada dele, destila uma frieza que gela o ar. As palavras dela ecoam com uma crueldade calculada. Investimentos sujos, João. Uma fundação de caridade para lavar dinheiro. Sinto um soco no estômago. O anel no meu dedo, que até há segundos me fazia sentir uma princesa, começa a queimar. Como é que chegamos a este ponto? Era suposto ser o dia mais feliz da minha vida. Mas, como sempre, João e o seu mundo complicado tinham que estragar tudo. Isto tudo, esta confusão, começou de uma maneira tão banal. Lembro-me da primeira vez que o vi, no apartamento da Avenida da Liberdade. Não foi um encontro romântico, longe disso. Mais importante do que o primeiro olhar é o que aconteceu a seguir, a teia que se começou a formar, sem que eu percebesse bem. Eu estava de joelhos naquele mármore branco italiano que ele tanto se gabava, a esfregar uma mancha teimosa na sala principal do seu penthouse. Um dia normal. Naquela época eu era apenas a Sofia Ramalho, empregada de limpeza, a lutar para pagar as contas em casa na Reboleira, e com os estudos à noite na Universidade de Lisboa. Ele era o João Macedo, o herdeiro milionário, com um ego maior que a Serra da Estrela, a viver numa torre de vidro, alheio a tudo. Eu só queria acabar o meu turno e ir para o meu segundo emprego. Ele tossiu. Uma tosse arrastada, como se esperasse uma ovação. Olhei para cima por um segundo, os meus olhos a arder com o cheiro dos produtos de limpeza. Bom dia, senhor Macedo, disse eu e voltei ao meu trabalho. A mancha era mais interessante do que o sorriso forçado daquele homem. Lembro-me perfeitamente da sua cara de choque. Piscou os olhos várias vezes, como se tivesse areia neles. Estava habituado a ser tratado como um deus, não como um candeeiro. E eu, por alguma razão que ainda não entendo, sentia um prazer estranho em não lhe dar o que ele esperava. Então você é a nova contratação, certo? A voz dele era sedutora e ensaiada. Deve ser incrível trabalhar aqui. Esta cobertura saiu em várias revistas, sabe? Nem pisquei. Para mim, um chão sujo é um chão sujo, seja numa capa de revista ou numa cávea amadora. Ele ficou sem palavras. Durante um instante, acho que nem sabia o que dizer. Depois, uma gargalhada forçada. Uau, você é direta, gosto disso. De repente, estava mais perto. Sabia que este mármore foi importado de Itália? Custou uma fortuna. Encolhi os ombros. Interessante. Quer que o esfregue em italiano ou o inglês serve? Os olhos dele arregalaram-se. Era a primeira vez que alguém o não só ignorava, mas respondia-lhe à letra. E não parou por aí. Ele exibiu o relógio caríssimo. Bem, não é todos os dias que se conhece alguém como eu, Sofia. Eu dei um meio sorriso, seco, irônico. Ah, claro, um milionário que não sabe onde estão as suas toalhas. Super raro. Ele desatou a rir, uma risada que parecia genuína. Aquilo podia ter sido irritante vindo de outro, mas dele, naquele momento, soube a diferente. Era perspicaz, engraçado, real. Sem lisonjas, só a pura verdade. E aí, ele decidiu-se a ir com tudo. Olhe, amanhã há um evento de caridade num hotel de 5 estrelas. Música ao vivo, gente importante, champanhe de primeira. Gostaria muito que fosse o meu par. Larguei a escova de limpeza. Levantei-me lentamente e olhei-o nos olhos. Senhor Macedo, não sou um acessório para exibir em festas. E um champanhe caro não muda o fato de que, no fim do dia, continua a ser apenas água com bolinhas. Ele ficou ali,
Tordoado. Recusei-o sem pestanejar. Peguei no balde e fui para a próxima tarefa. Ele ficou congelado. Não estava habituado a ouvir não, especialmente de quem limpava os seus luxuosos, ainda que manchados, mármores. Mas em vez de o aborrecer, aquilo acendeu uma faísca. Curiosidade. Fascínio. Quem era aquela mulher, afinal? E como era possível que, pela primeira vez, ele quisesse conquistar alguém e não tivesse ideia de como fazê-lo? Pelo menos foi o que ele me disse mais tarde, mas ainda não sei se acredito totalmente. Ele sorriu para si mesmo. O jogo para ele tinha acabado de começar. Para mim, era só mais um dia. Naqueles dias seguintes, João andava por todo o lado, tentando que eu não saísse da sua cabeça. Pelo menos era o que Sara, a recepcionista, me contava. Sempre a rir, mas não adiantava. Cada vez que ele passava pelo mármore impecável que eu tinha deixado a brilhar, lembrava-se da minha frase sobre o champanhe ser só água com gás. Ninguém o tinha resumido tão diretamente e tão inteligentemente como eu. Um dia à tarde encontrei-o na biblioteca. Eu estava de costas, a organizar livros que valiam mais do que o meu salário anual, mas tratava-os como se fossem da Biblioteca Municipal da Reboleira. Ele encostou-se à porta, tentando parecer casual. Acha mesmo que sou o tipo de pessoa de quem deve fugir? Nem me virei. Senhor Macedo, você é exatamente o tipo de homem por quem eu atravesso a rua para evitar. Ouch! Ele riu, mais surpreso do que ofendido. Isso foi direto ao coração. Não era para o coração, era para o ego. Virei-me finalmente com um livro de filosofia na mão, um que ele, de certeza, nunca tinha tocado. A diferença é que do coração a gente cuida. O ego a gente desinfla. Ele abanou a cabeça, sorrindo apesar de tudo. Você tem resposta para tudo, não é? Tenho uma resposta honesta para tudo. Isso é diferente. Voltei aos livros, mas ele não saiu. Continuou a observar-me, a ver como eu trabalhava, sem pressa, sem desleixo. Cada movimento era preciso, respeitoso. Era como se eu encontrasse dignidade em qualquer tarefa. Por que é que me evita? Insistiu, com uma curiosidade que parecia real. Suspirei, voltando a pôr um volume de Shakespeare na estante. Porque homens como você acham que o dinheiro resolve tudo. Acham que podem comprar pessoas, sentimentos, situações. Olhei-o nos olhos, e quando não conseguem, ficam confusos, como se algo no mundo estivesse quebrado. João ficou em silêncio por um momento. Havia demasiada verdade naquelas palavras. E se eu não for assim? Mas eu sorri, um sorriso que não chegava aos meus olhos. A diferença é que agora você está curioso sobre alguém que não se impressiona com o seu mundo de faz de conta. Peguei no cesto de produtos de limpeza e dirigi-me à porta. Ele seguiu-me. Para onde vai agora? Para casa. O meu turno aqui acabou. E vai fazer alguma coisa depois? Parei e olhei para ele como se fosse uma criança a fazer perguntas óbvias. Depois, vou para o meu outro emprego, Sr. Macedo. Algumas pessoas precisam de dois para pagar as contas. Saí deixando-o sozinho com os seus pensamentos e com a certeza de que ele ficaria a matutar naquilo. Aquelas semanas foram estranhas. João, que me tinha pedido para o chamar de Ethan depois da nossa primeira aula de culinária, andava a tentar perceber como era a minha vida. Ele era um tipo que vivia numa bolha, sabem? Os pormenores da minha rotina pareciam fasciná-lo. As minhas chegadas sempre 15 minutos mais cedo, o meu almoço embrulhado em prata que eu trazia da minha mãe, em vez de pedir aquelas comidas caras que todos os outros pediam. As minhas roupas simples, mas sempre impecáveis. Tudo isso parecia um universo paralelo para ele. Uma manhã, decidi sair mais cedo de casa e lá estava ele, o João, à minha espera. Sofia! Lá vem ele, todos sorrisos. Senhor Macedo, está cedo hoje. Na verdade, ia tomar um café. Mentiu ele descaradamente. Quer boleia? Obrigada, mas preciso mesmo de andar. Eu ajeitei a mala. O exercício dos pobres, como diz a minha mãe.
A sua mãe? Ele pareceu genuinamente interessado. Ela está bem. Hesitei, como se tivesse revelado demais. Temos que ir. O trabalho não espera. Mas ele reparou na minha hesitação. Algo se passava. Nos dias seguintes, ele começou a observar-me mais de perto. Reparei. Aquilo começava a irritar-me um pouco, na verdade. Notei que eu parecia demasiado cansada para a minha idade, que eu verificava o telemóvel muitas vezes, sempre com uma cara preocupada. E que às vezes eu saía a correr do trabalho como se fosse uma emergência. Intrigado, e pela primeira vez preocupado com alguém, ele decidiu descobrir o que se passava. Não por bisbilhotice, mas por algo que ele não sabia explicar. Pelo menos foi o que ele me disse mais tarde. Eu, sinceramente, achava que ele só queria mais um projeto para o seu ego. Um dia, à tarde, ele seguiu-me em silêncio. Viu-me apanhar 2 autocarros até chegar a um bairro mais simples, na Amadora. Entrei num prédio antigo, mas bem cuidado. Meia hora depois, saí de novo, desta vez com um uniforme de empregada de balcão. Ele ficou parado na rua, processando o que acabara de ver. 2 empregos. Eu realmente tinha 2 empregos. Momento. Preciso de fazer uma pausa aqui. Toda esta situação, este homem, era na verdade absurda. Quer dizer, pensem bem, um milionário que vive numa bolha dourada na Avenida da Liberdade, de repente obcecado por uma miúda que limpa as suas casas de banho e ainda tem mais 2 empregos. Na minha terra, diríamos, este gajo pirou de vez. Mas talvez o problema fosse esse. Talvez fosse demasiado real para ser verdade. Ou talvez demasiado bom para ser sustentável. Ninguém muda assim, de repente. Ou muda? Não sei. As pessoas são complicadas e eu não queria acreditar que ele era diferente. Porque se ele fosse, isso significava que eu teria que me abrir a uma possibilidade que me assustava mais do que as minhas contas para pagar. Uma possibilidade de que talvez eu pudesse sonhar mais alto do que limpar chão. Enfim, de volta à história. E o que é que vocês fariam no meu lugar? A semana seguinte descobri que eu também estudava à noite gestão na Universidade de Lisboa. Ele ficou impressionado. Como é que alguém podia trabalhar tanto e ainda estudar? Depois ele descobriu sobre a minha mãe, Maria. Uma quinta-feira à tarde, João viu-me sair do trabalho à pressa, mais preocupada que o normal. Ele seguiu-me de novo, desta vez até ao Hospital de Santa Maria. De longe, ele viu-me falar com uma enfermeira, visivelmente perturbada. Quando saí do hospital, estava a chorar em silêncio. Ele sentiu algo estranho no peito. Não sabia o que era, mas pela primeira vez na vida, queria ajudar alguém sem esperar nada em troca. No dia seguinte, ligou ao seu contabilista pessoal, Pedro. Preciso que pague umas contas médicas para mim. Claro, senhor Macedo. Contas de quem? João deu-lhe o nome da minha mãe e o hospital. Pediu total discrição. Ninguém devia saber de onde vinha o dinheiro. Ele pensou que tinha feito algo bom, um gesto de generosidade. 2 semanas depois, bati à porta do seu escritório. A expressão no meu rosto não era boa. Precisamos de falar, senhor Macedo. João levantou os olhos dos seus papéis, fingindo surpresa. Claro, entre. Sente-se. Fechei a porta e permaneci de pé, braços cruzados. Você pagou as contas da minha mãe? Não era uma pergunta, era uma afirmação. Ele tentou manter a cara séria. Não sei do que está a falar. Não me minta. Aproximei-me da secretária. O hospital ligou e disse que um benfeitor anônimo tinha pago tudo. Levei 2 dias a investigar para descobrir que foi você. João suspirou, desistindo da farsa. E então? Você precisava de ajuda e eu ajudei. O problema. Coloquei as mãos na secretária, inclinando-me para a frente. É que eu não pedi a sua ajuda. E, especialmente, não pedi a sua piedade. Não foi piedade. Foi o quê? Interrompi. Caridade? Um investimento para me impressionar? O que é que você quer exatamente de mim, senhor Macedo? Ele ficou sem palavras. Pela primeira vez não sabia como responder. Eu
Eu vi que você estava a passar por um momento difícil e decidiu resolver a minha vida com dinheiro. Terminei a frase por ele. Recuei da secretária. Exatamente como eu disse que homens como você fazem. Sofia, espere. Não. Levantei a mão. Você não percebe, pois não. Eu trabalho muito, estudo à noite, cuido da minha mãe e tenho orgulho disso. Tenho orgulho de conseguir sustentar a minha família com o meu próprio esforço. E você veio e pisou em tudo isso. João levantou-se verdadeiramente confuso. Eu estava apenas a tentar ajudar. Não, senhor Macedo. Você estava a tentar sentir-se importante. Queria ser o herói que salva a pobre rapariga. Abanei a cabeça. Isso não é ajuda. É ego a fingir que é bondade. Pela primeira vez na vida, João Macedo sentiu-se verdadeiramente pequeno. Não pequeno em riqueza ou status, mas pequeno como pessoa. Sofia, eu... Ele parou, procurando as palavras certas. Desculpe, eu não pensei que... Não, você não pensou de todo. Mas havia algo diferente no meu tom agora. Menos raiva, mais desilusão. Sabe a diferença entre ajudar e controlar, senhor Macedo? Ele abanou a cabeça. Ajudar é perguntar do que a pessoa precisa. Controlar é decidir por ela. Ficamos em silêncio por um momento. João, pela primeira vez, viu-se obrigado a dar uma olhadela dura às suas próprias intenções. Se você realmente quer provar que mudou, disse eu, indo para a porta, prove com ações, não com cheques. Saí deixando João sozinho com um sentimento completamente novo. A sensação de que realmente tinha feito algo errado e queria desesperadamente corrigi-lo. E eu? Eu estava exausta de toda aquela presunção. Nos 3 dias seguintes, ele não conseguia parar de pensar nas minhas palavras. Prove com ações, não com cheques. Simples, direto e devastador. Ele, que sempre tinha resolvido tudo com dinheiro, agora tinha de descobrir como ser um homem diferente. Uma manhã de quinta-feira, João tomou uma decisão que os seus amigos milionários considerariam completamente maluca. Ia tentar viver um dia como uma pessoa normal, como eu. Acordou cedo, mandou o motorista para casa e saiu de casa vestido com umas calças de ganga e uma t-shirt simples. Sem relógio de 50 mil euros, sem fato italiano, apenas o João Macedo a tentar ser o João. O primeiro desafio apareceu na esquina, o metropolitano. João olhou para a entrada da estação como um explorador a encarar uma caverna desconhecida. Nunca na vida tinha descido aqueles degraus. Seguiu a multidão, tentando misturar-se, mas estava claramente perdido. Na roleta congelou. Ficou ali parado, segurando o cartão que acabara de comprar, sem saber onde o passar. "Ei, turista!" gritou um tipo atrás dele. Basta passar o cartão e seguir em frente. João corou, fez o que lhe disseram e finalmente conseguiu entrar. O comboio estava lotado. Ele procurou um lugar vazio, mas estavam todos ocupados. Então ficou de pé, agarrado a uma barra de metal, balançando desajeitadamente a cada curva. Uma senhora idosa ao lado dele sorriu. "Primeira vez no metro, querido." "É assim tão óbvio?" perguntou João envergonhado. "Só um bocadinho," ela riu. "Parece um pinguim a tentar voar." Quando finalmente chegou ao trabalho, João estava a suar e o cabelo desgrenhado. Viu-a entrar no átrio e os meus olhos arregalaram-se. "Senhor Macedo, está diferente hoje." "Vim de metro," disse ele, tão orgulhoso como uma criança que amarra os sapatos sozinha. Pisquei os olhos algumas vezes, processando o que ouvia. "De metro? Você?" "Sim, foi uma experiência." Ele ajeitou a t-shirt amarrotada. "Quase perdi a minha paragem. Uma senhora chamou-me pinguim e ainda não percebo por que é que toda a gente corre tanto." Pela primeira vez, eu ri. Uma risada genuína, não sarcástica. "Senhor Macedo, você tomou o pequeno almoço?"
Na verdade, não. A minha cozinheira normalmente trata disso, mas hoje eu queria tentar ser normal. Ah, entendi. Algo assim. Completei por ele, ainda sorrindo. Olhei para ele por um momento, como se tentasse resolver um quebra-cabeças. Venha, vou mostrar-lhe onde se toma um café decente por aqui. Saímos juntos e levei-o a um café snack bar pequeno e movimentado, a 2 ruas do prédio. O tipo de lugar onde ele, de certeza, nunca tinha posto os pés. Cadeiras de plástico, um menu escrito à mão num quadro preto e o Jorge, o dono, a gritar ordens. 2 cafés e 2 bolos de mirtilo. Jorge, minha miúda. Jorge acenou por trás do balcão. Quem é o rapaz? Um amigo que está a aprender a viver no mundo real, respondi, puxando João para uma pequena mesa no canto. Ele olhou em volta, fascinado. O lugar estava cheio de gente normal, funcionários de escritório, enfermeiras a acabar os seus turnos, estudantes com portáteis antigos. Conversas reais, risos espontâneos, a vida a acontecer sem guião. Então você realmente veio de metro. Realmente vim, João sorriu. E sabe uma coisa? Foi terrível, mas também interessante. Interessante? Como? Bem, descobri que há todo um mundo a funcionar enquanto eu estou preso na minha cobertura. Ele pegou no café que o Jorge trouxe. Obrigado. Quanto é? 4,50, Jorge respondeu. João quase se engasgou. Não pelo preço, mas porque era provavelmente o café mais barato que já tinha tomado. E era delicioso. Senhor Macedo, eu olhava para ele curiosa. Posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. Sabe cozinhar? Ele riu envergonhado. Sei pedir comida para entrega. Isso não conta. Abanei a cabeça. E lavar a roupa? Tem um serviço de lavandaria que a recolhe e entrega. Limpar a casa, já que você trabalha lá. Apoiei o queixo na mão pensativa. Senhor Macedo, você é basicamente uma criança grande com um cartão de crédito ilimitado. Ei, protestou João, mas estava a rir. Isso foi duro. Foi honesto, uma diferença importante. Acabei o meu café. Você quer mesmo mudar? Sim, quero. Então, venha à minha casa esta noite. Ele quase deixou cair a chávena. Sua casa? Vou ensiná-lo a cozinhar. Levantei-me. E não é um encontro romântico. É uma aula básica de sobrevivência para adultos. Às 7 da noite, João estava à porta do meu apartamento na Amadora, segurando um ramo de flores que tinha comprado na florista da esquina. Quando abri a porta, vestindo calças de ganga e uma t-shirt com estampas de gatos, ele pareceu completamente fora do seu elemento. Flores? Levantei uma sobrancelha. É educado trazer flores quando se visita a casa de uma senhora. Senhor Macedo, isto é uma aula de culinária, não um encontro. Mas eu peguei nas flores, sorrindo. Obrigada, são lindas. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Mobília simples, fotos de família nas paredes, livros empilhados em todos os cantos. João parecia ter entrado num mundo diferente. A sua mãe está bem? Perguntou, notando a foto de uma senhora idosa na mesa de cabeceira. Melhor, obrigada, respondi, pondo as flores num jarro. Ela está na casa da minha tia esta noite. Disse que não queria atrapalhar a minha missão de civilizar o milionário. João riu. Ela sabe de mim. A minha mãe sabe de tudo. Mães têm superpoderes para isso. Fui para a cozinha. Vamos começar com algo simples, ovos mexidos. Eu sei fritar um ovo, disse João confiante. Sabe? Claro. Quantas vezes acha que já vi isso em filmes? Cruzei os braços divertida. Filmes não contam, Sr. Macedo. Mostre-me. Entreguei-lhe uma frigideira, azeite e 2 ovos. Ele olhou para os ingredientes como se fossem equipamento de laboratório. Primeiro ligue o fogão, instruí. João girou o botão. As chamas saltaram demasiado alto. Mais baixo, Sr. Macedo. A ideia é cozinhar, não incendiar a minha cozinha.
Ele ajustou a chama, despejou o azeite e esperou que aquecesse. Até agora, tudo bem. Depois, pegou no primeiro ovo. Como parto isto sem fazer confusão na beira da frigideira? Com delicadeza, João bateu o ovo na frigideira. Demasiado forte. A casca partiu-se, caindo no azeite quente juntamente com a clara e a gema. Ops, Sr. Macedo. O ovo deve sair da casca, não levá-las a passear. Eu estava claramente a divertir-me. Deixe-me tentar de novo. O segundo ovo foi pior. João errou a frigideira por completo, deixando a gema e a clara escorrerem pela bancada. Eu não consegui conter o riso. Você é um perigo público na cozinha. Não é tão fácil como parece, protestou João, limpando a bagunça. Venha cá, aproximei-me, pegando outro ovo. É assim que se faz. Fiquei ao lado dele, guiando a sua mão para partir o ovo corretamente. Senti o seu perfume suave, notei como os seus dedos eram delicados, mas firmes. Por um momento ele esqueceu-se completamente do ovo. Sr. Macedo, está a prestar atenção? Desculpe, é que você cheira muito bem. Corei ligeiramente, mas não me afastei. Concentre-se na comida, Sr. Macedo. Após meia hora, 3 ovos desperdiçados e uma cozinha que parecia uma zona de guerra, João finalmente conseguiu fazer algo que vagamente se parecia com ovos mexidos. Não está terrível, disse eu depois de provar, tentando não fazer caretas. Não me minta, você disse que é importante ser honesta. Está bastante mal, admiti, rindo. Mas foi a sua primeira tentativa. Toda a gente começa em algum lugar. Sentamo-nos à pequena mesa da cozinha, a comer ovos ligeiramente queimados e a conversar. Pela primeira vez, João sentiu-se relaxado. Não precisava de impressionar ninguém. Não precisava de ser João Macedo, o milionário. Podia ser apenas ele. Sofia, posso perguntar uma coisa? Claro. Por que é que me está a ajudar? Quer dizer, depois do que eu fiz. Porque toda a gente merece uma segunda oportunidade, disse eu olhando para ele. E porque, pela primeira vez, vejo que você está mesmo a tentar mudar. Como sabe? Um homem que nunca andou de metro na vida e aceita ser humilhado por ovos mexidos está claramente a passar por uma transformação. Eu sorri. Ou a ter uma crise nervosa. Não tenho a certeza ainda. João riu. E pela primeira vez em semanas, sentiu-se genuinamente feliz. Obrigado por me dar esta oportunidade. É cedo para isso. Amanhã, vamos trabalhar na lavandaria. Isso pode ser perigoso para as suas roupas. Absolutamente. Rimos juntos e percebemos que algo tinha mudado entre nós. A parede de patrão e empregada estava a cair. Éramos apenas 2 pessoas a conhecerem-se. Quando João se levantou para ir embora, acompanhei-o à porta. Senhor Macedo. Sim? O meu nome é Sofia, pode chamar-me Sofia. Só se parar de me chamar Senhor Macedo. O meu nome é João. Certo, João. Olhamo-nos por um momento. O ar entre nós parecia diferente. Era bom. Ele inclinou-se ligeiramente e eu não me afastei. O beijo foi suave, hesitante no início, depois mais certo. Quando nos separamos, ambos sorríamos. Boa noite, Sofia. Boa noite, João. Ele desceu as escadas do prédio, sentindo-se um homem completamente diferente daquele que tinha subido. Pela primeira vez na vida, tinha conquistado algo que realmente importava. E eu não sabia o que pensar. Aquilo tinha sido tão real, mas também tão repentino. Será que ele realmente era capaz de mudar? 2 dias depois, quando trabalhava no escritório com um sorriso que não conseguia esconder, o seu telemóvel tocou. Uma mensagem de texto de um número que ele conhecia muito bem, mas que esperava nunca mais ver. Olá, amor. Estou de volta a Lisboa. Que tal um jantar esta noite? Tenho novidades. Beijos, Ana. João olhou para a mensagem da Ana Matus por pelo menos 5 minutos, como se as palavras pudessem mudar magicamente no ecrã. Não mudaram. A sua ex-namorada estava de volta, e ele sabia exatamente o que isso significava.
Problemas. Ana tinha um talento especial para aparecer nos piores momentos, como uma tempestade tropical que destrói tudo no seu caminho. Eles tinham terminado há 8 meses, após 2 anos de uma relação que parecia mais um negócio entre duas fortunas. João estava a decidir se respondia ou fingia que o telemóvel tinha desaparecido no espaço quando ouviu uma batida na porta do escritório. Entre, disse ele rapidamente guardando o telemóvel. Eu entrei com o meu cesto de produtos de limpeza, sorrindo daquele jeito que fazia o coração de João acelerar desde o nosso beijo de há 2 dias. Boa tarde, João. Como estão os ovos mexidos? Conseguiu cozinhar sem incendiar a cozinha? Na verdade, tentei de novo ontem à noite. Ele sorriu. Só chamei os bombeiros uma vez. Então acho que estou a melhorar. Eu ri abanando a cabeça. Você é impossível. Comecei a organizar os papéis na secretária dele, mas pelo menos está a tentar. Foi nesses momentos que João percebeu o quanto a sua vida tinha mudado. Há 2 semanas ele mal me notava. Agora eu era a melhor parte do seu dia. Sofia gostava de jantar comigo amanhã, num sítio simples, sem champanhe chique ou empregados de smoking. Você conhece um lugar assim? Provoquei. Bem, o Jorge recomendou uma pizzaria em Almada. Disse que fazem a melhor pizza caseira da cidade. O Jorge do café? Pareci genuinamente surpresa. Você voltou lá todos os dias esta semana, admitiu João um pouco envergonhado. O café é muito bom e ele ensinou-me umas frases em grego. Olhei para ele com um olhar que ele não conseguiu decifrar. Talvez afeto? Tudo bem, mas pago a minha parte. Sofia não discuta. Ou é meio a meio ou não vou. João estava prestes a responder quando ouviu o som de saltos altos no corredor. Saltos caros, clicando com a confiança de quem sabe sempre para onde vai. Ele conhecia daquele som. A porta abriu-se sem aviso e Ana Matos entrou como se fosse a dona do lugar. Cabelo louro perfeitamente penteado, um vestido vermelho que custava mais do que o meu salário mensal e um sorriso afiado o suficiente para cortar vidro. João, querido. Ela foi direto para ele, ignorando-me completamente. Você não respondeu à minha mensagem. Pensei que talvez estivesse demasiado ocupado para ver o telemóvel. João levantou-se automaticamente, mais por reflexo do que por cortesia. Ana, eu não estava à sua espera aqui. Surpresas são mais divertidas, não acha? Ana finalmente reparou em mim, que tinha parado de organizar papéis e observava com uma curiosidade silenciosa. Oh, desculpe. Não percebi que tinha companhia. A maneira como ela disse companhia fez João encolher um pouco por dentro. Ana, esta é a Sofia. Sofia, Ana. Aproximei-me e estendi a mão. Prazer em conhecê-la, Sr. Matos. Ana olhou para a mão estendida como se fosse uma cobra venenosa, mas apertou-a rapidamente. O prazer é meu, querida. O sorriso dela era afiado como uma lâmina. Você deve ser nova aqui. Não me lembro de a ver nas minhas visitas anteriores ao João. Trabalho aqui há algumas semanas, respondi simplesmente. Ah, entendi. Ana olhou em volta, como se inspecionasse a decoração. O João sempre foi generoso com a equipa. É admirável como ele se importa com os menos afortunados. O tom condescendente fez João contorcer-se desconfortavelmente na sua cadeira. Eu, no entanto, mantive a minha expressão neutra. É verdade, tem me ensinado muito sobre generosidade, disse eu enquanto guardava os produtos de limpeza. Vou deixá-los a conversar. Até logo, João. Saí fechando a porta suavemente atrás de mim. João viu-me sair com a estranha sensação de que acabara de perder algo importante. Ana sentou-se na cadeira à sua frente, cruzando as pernas num movimento ensaiado. Ela parece interessante. Ana, por que está aqui? Direto ao ponto. Ela riu. Um som cristalino que costumava encantá-lo, mas que agora parecia falso. Estava em Paris a fechar uns negócios com a galeria quando percebi o quanto sentia a sua falta. João não acreditou.
Ana Matos nunca sentia falta de ninguém ou de nada, a menos que lhe servisse os interesses. 8 meses é muito tempo para sentir falta de alguém. Ah, qual é? Você sabe como é. Eu precisava de espaço, você precisava de espaço. Ela inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Mas agora estou de volta. E acho que ambos crescemos. Talvez seja a hora de tentar de novo. Ana, lembra-se da festa da Blackstone na semana passada? Ela interrompeu. A Joana disse-me que você nem apareceu. Isso não é típico de você. E o jantar de caridade da Fundação Harrison também faltou a esse. João tinha se esquecido completamente desses eventos sociais. Ultimamente, a sua ideia de diversão era beber café barato com o Jorge e aprender a não queimar ovos. Tenho andado ocupado. Com o quê? Ana olhou em volta novamente. João, você não pode estar a pensar seriamente em algo com aquela miúda. Que miúda? A funcionária, disse ela, como se referisse a algo desagradável. Eu vi a maneira como você olhava para ela. Olhe, eu entendo. Às vezes precisamos de uma distração, algo fora do nosso mundo. Mas você não está a considerar isto como algo real, pois não? João sentiu uma onda de raiva ao subir no peito. O que é que está a insinuar? João, a sério? Ana riu como se ele tivesse contado uma piada. Ela limpa lá a sua casa. Vocês não têm nada em comum. Sobre o que é que iriam falar ao jantar? Produtos de limpeza. Você não a conhece. Não preciso de conhecer. Ana levantou-se e contornou a secretária para ficar mais perto dele. Eu conheço-o. Eu conheço o nosso mundo. Lembra-se como éramos bons juntos? As viagens, as festas, os negócios que fechávamos em eventos sociais. Ela colocou a mão no ombro dele. Um gesto familiar que costumava confortá-lo. João, hoje à noite, há uma inauguração de uma exposição de arte na Gulbenkian. Todos os que importam estarão lá. Ela inclinou-se, sussurrando-lhe ao ouvido. Podemos aparecer juntos. Deixar as pessoas saberem que estamos de volta, como nos velhos tempos. João fechou os olhos por um momento. Os velhos tempos, festas cheias de gente que ele mal conhecia. Conversas vazias sobre dinheiro e status. Relações construídas em aparências. Há um mês, essa tinha sido toda a sua vida. Não sei se isso é uma boa ideia. Claro que sim. Ana sorriu confiante. Vista o seu smoking preto. O Armani que usou na gala do ano passado. Ele vai buscá-lo às 8. Ela foi para a porta, parou e olhou para trás. E João, talvez seja melhor não mencionar a sua fase experimental aos nossos amigos. Eles não iriam entender. Depois que ela saiu, João ficou sozinho no escritório, sentindo como se dois mundos estivessem a colidir na sua mente. De um lado, Ana e tudo o que ela representava, o seu passado, o seu círculo social, a vida que sempre conhecera. Do outro, eu, Sofia, e a possibilidade de ser alguém diferente, alguém melhor. Uma hora depois, encontrou-me a limpar as janelas da recepção. Ela parece interessante, disse eu sem o olhar. Sofia, sobre o que ela disse. Não precisa de explicar nada. Mergulhei o pano na solução de limpeza. Toda a gente tem um passado. Mas não é isso. A Ana e eu terminamos há meses e agora ela voltou. Finalmente olhei para ele. Acontece. João notou algo diferente no meu tom, mais distante, mais formal. Sofia, o que se está a passar entre nós? Suspirei. Olhe, gostei muito de o conhecer melhor. Gostei de ver que você podia ser diferente do que eu imaginava. Mas talvez estejamos a iludir-nos. O que quer dizer? Nós vimos de mundos completamente diferentes. A sua ex deixou isso bem claro. Voltei a limpar o vidro, evitando o seu olhar. E talvez ela tenha razão. Não diga isso. João, você vai a festas que custam mais do que o meu salário anual. Tem amigos que provavelmente nem sabem que pessoas como eu existem. Parei de limpar. Eu não consigo competir com isso. Você não tem que competir. Sim, tenho. Recuei quando ele tentou aproximar-se.
E a verdade é que você vai ter que escolher. Não pode viver nos dois mundos para sempre. Terminei de guardar os produtos de limpeza e dirigi-me ao elevador. Sofia, espere. Boa sorte na exposição hoje à noite, João. Tenho a certeza que vai ser maravilhoso. As portas do elevador fecharam-se e João ficou sozinho na recepção, percebendo que acabara de perder algo muito mais valioso do que qualquer peça de arte que veria naquela noite. Aqueles dias foram estranhos. Eu evitei cruzar-me com João nos corredores. Quando nos encontrávamos por acaso, eu cumprimentava-o educadamente. Bom dia, senhor Macedo, e seguia em frente, como se ele fosse apenas mais uma peça de mobiliário chique na cobertura. Aquele tratamento formal doía mais do que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. João tinha ido à exposição na Gulbenkian com a Ana, como prometido. Passou 3 horas a ouvir comentários pretensiosos sobre arte, fingindo importar-se com conversas sobre investimentos em vinhas francesas e sorrindo para fotos que apareceriam na secção social dos jornais. No dia seguinte, no meio da festa, enquanto Ana conversava com um grupo de amigos sobre a sua última compra na Avenida da República, João deu por si a perguntar como eu reagiria naquele ambiente. Provavelmente faria um comentário inteligente sobre como as pessoas gastavam mais no jantar do que algumas famílias no mês inteiro. João, querido, está a ouvir? Ana tocou-lhe no braço, puxando-o de volta à realidade. Desculpe, estava a pensar no trabalho. Trabalho numa festa? Ela riu, abanando a cabeça. Você precisa mesmo de aprender a relaxar de novo. Mas João não conseguia relaxar. Não conseguia fingir que estava a divertir-se. Não conseguia fingir que nada daquilo ainda lhe fazia sentido. Na quarta manhã, sem uma conversa real comigo, João estava no seu escritório a tentar concentrar-se em relatórios financeiros quando a Ana apareceu novamente. Desta vez, trouxe 2 amigas, Joana Almeida e Marta Castro, 2 das herdeiras que João conhecia desde a adolescência. Surpresa! Ana entrou radiante, trouxe companhia para o almoço. João levantou-se forçando um sorriso educado. Joana, Marta, como estão? Maravilhosamente, respondeu Joana, beijando o ar perto da sua bochecha. A Ana contou-nos sobre vocês 2. Estamos tão felizes por vocês. João olhou para a Ana, confuso. Oh, João, não seja modesto. Marta sentou-se sem ser convidada. Toda a gente estava a falar de vocês na exposição ontem. Que lindo casal fazem. João sentiu um peso no estômago. Não havia nada oficial entre ele e Ana, mas ele sabia como funcionava o jogo social. As aparências importavam mais do que a verdade, e aparecerem juntos em público significava muito mais do que ele tinha pretendido. Na verdade, ele começou a dizer, mas Ana interrompeu. O João sempre foi tímido com essas coisas. Ela riu, agarrando-o pelo braço possessivamente. Mas não há como negar, querido. As fotos saíram nos jornais esta manhã. Ela mostrou-lhe o telemóvel, e lá estavam eles. João e Ana a sorrir para as câmaras, ela elegantemente pendurada no braço dele. A manchete dizia, o casal dourado está de volta. João Macedo e Ana Matos reacendem o romance. Não é adorável? Joana bateu palmas. Vocês são perfeitos um para o outro. Nesse momento ouvi uma batida suave na porta. Eu entrei com um tabuleiro de café, claramente sem esperar visitas. Desculpe, não sabia que tinha visitas, disse eu, mantendo os olhos baixos. Não, está tudo bem. Entre, disse João rapidamente. Ana e as suas amigas olharam para mim como se eu fosse um objeto curioso que tinha aparecido do nada. Oh, é a senhora da limpeza, disse a Marta com uma doçura falsa. Como está, querida? Estou bem, obrigada, respondi, colocando as chávenas na mesa com cuidado profissional. A Ana contou-nos sobre a sua situação. Joana inclinou a cabeça com pena. Deve ser tão difícil para você trabalhar tanto para sustentar a sua família. Vi a minha mandíbula apertar ligeiramente, mas mantive a expressão neutra. Eu consigo dar conta do recado.
Obrigada pela sua preocupação. Claro que sim, querida. Ana sorriu condescendentemente. E é tão admirável como o João se preocupa com a equipa. Ele sempre teve um coração tão generoso. A palavra equipa atingiu-me como um tapa. Vi-me a endurecer, mas terminei silenciosamente de servir o café. A propósito, a Marta continuou como se eu fosse apenas parte da mobília. João viu que os brancos estão a vender a casa deles na comporta? Seria perfeita para vocês dois como casa de verão. Casa de verão? Repetiu João, ainda a se processar o momento. Para depois do casamento, obviamente, riu Joana. Não vale a pena fingir que não estão a pensar nisso. Vocês dois sempre foram feitos um para o outro. João olhou para mim, que tinha acabado de servir o café, e me dirigia silenciosamente para a porta. Os nossos olhos encontraram-se por uma fração de segundo, e ele viu algo que o esmagou. Resignação. Com licença, disse eu suavemente. Saí da sala, as três mulheres continuaram a conversar sobre casamentos, casas e o futuro. Mas João já não ouvia nada. A sua mente estava completamente focada no olhar que tinha visto no meu rosto. Era como se eu tivesse desistido de qualquer esperança que pudesse ter tido para nós. João. Ana tocou-lhe na mão. Está bem? Parece distante. Ele olhou para ela, depois para Joana e Marta, depois para as fotos do jornal, mostrando uma vida que ele já não queria. Na verdade, não estou bem. João levantou-se abruptamente. E preciso de deixar uma coisa clara. O que é, querido? Ana, nós não estamos juntos, disse ele claramente, a sua voz ecoando no escritório silencioso. As três mulheres olharam para ele como se ele tivesse acabado de anunciar que se estava a mudar para Marte. O que quer dizer? Marta piscou os olhos, confusa. Não estamos a namorar, não vamos voltar, não estamos a planear um casamento ou a comprar casas. João continuou, sentindo-se estranhamente livre com cada palavra. Fomos a uma festa juntos. Foi só isso. Ana levantou-se, o rosto vermelho de vergonha. João, não seja ridículo. Você está a ter algum tipo de momento. Não estou a ter um momento, ele interrompeu. Estou a ser honesto pela primeira vez em meses. Honesto sobre o quê? Perguntou Joana. João olhou para a porta por onde eu tinha passado e onde ele tomou a decisão mais importante da sua vida, a de estar apaixonado por outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ana ficou pálida, depois vermelha, depois pálida de novo. Você está a falar da funcionária? Perguntou ela incrédula. Estou a falar da Sofia, corrigiu João. E ela tem um nome. João Macedo. Você perdeu completamente a cabeça. Ana explodiu. Não pode estar a falar a sério. Estou a falar completamente a sério, disse ele, dirigindo-se à porta. E agora, com licença, preciso de ir atrás da mulher que amo. Se você sair por essa porta agora mesmo, Ana gritou atrás dele. Toda a gente vai saber disto. Vai estar em todos os jornais amanhã. A sua reputação será arruinada. João parou a porta e olhou para trás. Ana, a minha reputação já estava arruinada. Só não sabia disso até conhecer alguém que me mostrou quem eu realmente podia ser. Ele saiu deixando três mulheres atordoadas para trás. João procurou-me no prédio. Finalmente, encontrou-me no terraço, a olhar para a cidade através do vidro espesso. Sofia! Virei-me e ele viu que eu tinha estado a chorar. João não precisa de explicar. Eu entendo a situação. Não entende, disse ele, aproximando-se. Acabei com a Ana à frente das amigas dela. Muito publicamente e muito claramente. Pisquei os olhos surpresa. Você fez o quê? Disse-lhes que estou apaixonado por você. João sorriu, sentindo-se mais leve do que em anos. E que não me importo com jornais, fofocas ou o que quer que alguém tenha a dizer sobre isso. João, abanei a cabeça. Você não sabe o que está a fazer. Amanhã vai arrepender-se. Não me vou arrepender. Ele pegou nas minhas mãos. Sofia, nas últimas semanas, você mostrou-me que há uma maneira diferente de viver.
Você mostrou-me que posso ser uma pessoa melhor. E o meu mundo pode ir para o inferno. Ele riu. Desculpe a linguagem, mas é verdade. Quero construir um mundo novo consigo. Olhei para ele por um longo momento e podia ver a batalha acontecer por trás dos meus olhos. João, estou a graduar-me em 2 meses, disse eu finalmente. E isso é mau. É que não posso envolver-me com alguém que ainda está a descobrir quem é. Suspirei. Você acabou de sair de uma relação de 2 anos. Teve uma discussão pública com a sua ex-namorada. Todo o seu círculo social provavelmente está a falar de você agora. João percebeu onde eu queria chegar. Acha que estou a ser impulsivo? Acho que está a passar por uma transição muito intensa, disse eu suavemente, segurando as suas mãos. E eu não posso fazer parte da sua confusão, João. Não agora. Sofia, por favor, preciso de me concentrar na minha graduação, no meu futuro. Recuei suavemente. E você precisa de ter a certeza de quem realmente quer ser por si mesmo. João sentiu o mundo desabar à sua volta, mas ao mesmo tempo entendeu a sabedoria nas minhas palavras. Quanto tempo? Perguntou ele. Não sei. Dei um sorriso triste. Talvez quando tiver a certeza de que consegue viver sem precisar da aprovação de ninguém. Podemos tentar de novo. Fui para a porta, mas parei antes de sair. E João, obrigada por me ter defendido lá embaixo. Isso significou muito para mim. Depois que saí, João ficou sozinho no terraço, a olhar para uma cidade que, de repente, parecia diferente do que parecia naquela manhã. Tinha a certeza de que o seu telemóvel já estava a vibrar com chamadas de amigos chocados, que os jornais de amanhã seriam implacáveis, que a sua vida social nunca mais seria a mesma. E pela primeira vez na vida, não se importou de todo. Os dias seguintes foram exatamente como João esperava, só que pior. O seu telemóvel não parava de tocar, mas ele recusou-se a atender. As páginas da sociedade tiveram um dia de festa com a história da escandalosa separação entre ele e Ana Matos. Macedo choca ao trocar herdeira por empregada. Lia uma manchete. O fim de um conto de fadas, clamava outra. João deitava todos os jornais no lixo sem ler os artigos completos. Pela primeira vez na vida, não se importava com o que as pessoas escreviam sobre ele. O que realmente o incomodava era a minha ausência. Eu tinha pedido uma transferência temporária para trabalhar no outro andar do prédio, dizendo que seria mais profissional manter alguma distância até que as coisas se acalmassem. João tentou respeitar o espaço que pedi, mas foi mais difícil do que imaginava. Acordava a pensar em mim, passava o dia a perguntar como eu estava e adormecia a recordar como eu ria dos seus desastres na cozinha. Foi durante uma dessas noites de insônia que João teve uma ideia. Se eu queria que ele provasse quem realmente era exatamente isso que ele faria. Mas não com palavras ou gestos românticos, com ações reais. Na manhã seguinte, ligou ao seu advogado pessoal. Rui, preciso de criar uma fundação. Que tipo de fundação, Sr. Macedo? Para ajudar estudantes universitários com baixos rendimentos. Quero oferecer bolsas de estudo, apoio para despesas médicas familiares, programas de mentoria, o que for preciso. Houve uma pausa do outro lado da linha. Posso perguntar o que levou a esta decisão? João sorriu para si mesmo. Digamos que conheci alguém que me mostrou o verdadeiro valor da educação e do trabalho duro. Nas 2 semanas seguintes, João dedicou-se ao projeto como nunca se tinha dedicado a nada antes. Passou dias a estudar outras fundações, a consultar especialistas em educação e a definir critérios para as bolsas de estudo. Queria que fosse perfeito. Queria que realmente mudasse vidas. Acima de tudo, queria fazê-lo em segredo até que tudo estivesse pronto. Entretanto, eu passava pelos dias mais estranhos desde que começara a trabalhar na empresa. Não ver João todos os dias deixava um vazio que eu não esperava sentir. A trabalhar no 15º andar, a cuidar dos escritórios dos gerentes,
Dei por mim a pensar nele mais do que queria admitir. Como é que ele estava a lidar com o escândalo nos jornais? Estaria ele a arrepender-se da sua decisão impulsiva de terminar com a Ana tão publicamente? Sofia está bem? Perguntou Sara, uma das recepcionistas. Parece um pouco distraída estes dias. Estou bem, menti, forçando um sorriso. Só concentrada na escola. A formatura está a chegar. Ah, é verdade. Quanto tempo falta? 6 semanas. 6 semanas. Aquilo parecia uma eternidade. E, ao mesmo tempo, parecia nada. Eu tinha sonhado com este momento por anos. Mas agora que estava tão perto, sentia uma estranha ansiedade. Parte de mim sabia que era por causa do João. Nós tínhamos nos afastado justamente quando as coisas estavam a começar a ficar interessantes entre nós. Vai fazer uma festa de formatura? Perguntou Sara. Não tenho dinheiro para uma festa. Ri. Vou só formar-me, tirar uma foto com a minha mãe e pronto. A simplicidade é a chave para a felicidade. Mas mesmo a tentar manter o meu bom humor, não conseguia parar de pensar em João. Estaria ele bem? Teria ele voltado ao seu mundo de festas e vida superficial? A resposta veio inesperadamente. 3 dias depois, eu estava a almoçar no café do Jorge quando ouvi duas mulheres a conversar na mesa ao lado. Viu as fotos do João Macedo na festa da Sterling Industries ontem à noite? Disse uma delas. Tentei não ouvir, mas era impossível. Vi sim, ele estava deslumbrante como sempre. E estava com aquela morena linda, a Marta Castro. Parece que ele superou toda aquela história com a ex-namorada e a empregada muito rápido. Claro que sim. Homens como ele não ficam solteiros por muito tempo. Senti o meu estômago apertar. Peguei no telemóvel e, contra o meu bom senso, procurei notícias sobre João Macedo. Não demorou a encontrar algo. Lá estava ele, com o seu aspecto elegante de sempre, a sorrir para as câmaras ao lado da Marta Castro num evento corporativo. A foto tinha sido tirada na noite anterior. Olhei para a imagem por muito tempo. João parecia exatamente o mesmo. Fato caro, relógio brilhante, sorriso perfeito para as câmaras, como se nada tivesse mudado. Claro, pensei. Ele voltou para o seu mundo. Era apenas uma questão de tempo. Guardei o telemóvel, perdi completamente o apetite e voltei ao trabalho com uma sensação de vazio no peito que tentei ignorar. O que eu não sabia era que João só tinha ido àquela festa porque o seu advogado insistira que seria importante para o networking da fundação. Ele passou a noite toda aborrecido, a contar os minutos até poder ir embora, e tinha posado para apenas 3 fotos antes de sair mais cedo. A Marta Castro tentou flertar com ele a noite toda, mas João mal reparou. A sua mente estava completamente ocupada com os detalhes da fundação e a minha falta. Na manhã seguinte, João estava no seu escritório a rever os documentos finais da fundação quando o seu assistente bateu à porta. Senhor Macedo, o Dr. Rui Santos está aqui. O advogado entrou com uma pasta cheia de papéis e um sorriso satisfeito. João, tenho ótimas notícias. A Fundação Macedo para a Educação está oficialmente estabelecida. Todos os documentos estão aprovados. Os fundos iniciais foram transferidos e podemos começar a operar na próxima semana. João sentiu uma onda de satisfação como nunca sentira antes. Não era a satisfação de fechar um grande negócio ou comprar algo caro. Era algo muito mais profundo. Ótimo! E os critérios para as bolsas de estudo? Exatamente como pediu. Estudantes universitários de baixos rendimentos, com bom desempenho acadêmico, que também trabalham para pagar os seus estudos. Prioridade para aqueles que também sustentam as suas famílias. João acenou com a cabeça. Esses critérios descreviam-me perfeitamente, embora ele não tivesse mencionado isso ao advogado. E o anonimato está garantido, pelo menos por enquanto. As bolsas serão concedidas em nome da fundação, sem qualquer menção a si como fundador. Se quiser tornar público mais tarde, podemos fazer um anúncio oficial. Por agora, mantenha-o privado.
João colocou os papéis numa gaveta. E Rui, quero que a primeira bolsa vá para uma estudante específica. Nos dias seguintes, João sentiu-se mais motivado do que em anos. Estava finalmente a fazer algo que importava, algo que realmente podia mudar a vida das pessoas. Ao mesmo tempo, sentia a minha falta constantemente. Queria falar-me sobre a fundação. Queria ver a minha reação, partilhar esta conquista com alguém que realmente entenderia o que significava. Mas tinha prometido dar-me o espaço que pedi. E se ele tinha aprendido alguma coisa comigo, era a importância de cumprir a sua palavra. Eu, entretanto, estava imersa nos preparativos finais para a formatura. Entre o trabalho, estudar para os meus últimos exames e cuidar da minha mãe, eu mal tinha tempo para respirar. Mas sempre que via uma foto do João nos jornais, ou ouvia alguém mencioná-lo, sentia um puxão no coração. Parte de mim esperava, bem, nem sabia o que exatamente. Talvez um sinal de que ele ainda pensava em mim. Mas as semanas passaram e nada aconteceu. É melhor assim, dizia a mim mesma. Ele voltou para o seu mundo. Eu estou focada no meu futuro. As coisas voltaram ao normal. Exceto que nada parecia normal. O café do Jorge não tinha o mesmo charme sem o João a fazer perguntas sobre o menu. Os ovos mexidos que eu fazia em casa lembravam-me as risadas que partilhamos na minha cozinha. Até a limpeza dos escritórios da empresa tinha perdido parte do seu significado. Uma manhã, 5 semanas antes da formatura, recebi um telefonema inesperado da secretaria da universidade. Menina Ramalho, temos boas notícias para si. Foi-lhe concedida uma bolsa de estudo que cobrirá todas as suas despesas para o último semestre, incluindo a cerimônia de graduação. Quase deixei cair o telemóvel. O quê? Eu nunca me candidatei a nenhuma bolsa de estudo. A Fundação Macedo para a Educação selecionou-a com base no seu desempenho acadêmico e situação financeira. Parabéns. Fiquei em silêncio por um longo momento. Fundação Macedo. O apelido de João. Será que... Posso perguntar quem está por trás da fundação? Perguntei. Essa informação é confidencial, menina. Só posso dizer-lhe que é uma organização séria focada em ajudar estudantes como você. Depois de desligar, fiquei parada no meio da sala a tentar processar o que acabara de ouvir. Podia ser uma coincidência. Macedo era um apelido comum, mas no fundo eu sabia que não era. E pela primeira vez em semanas, eu sorri de verdade. Um sorriso que me chegava aos olhos. 3 dias depois da notícia da bolsa de estudo, eu ainda a estava a processar. Cada vez que pensava na Fundação Macedo, sentia uma estranha mistura de esperança e dúvida. João poderia realmente ter iniciado uma fundação? Ou era apenas mais uma maneira de controlar a minha vida com dinheiro, como tinha feito com as contas médicas da minha mãe? Decidi não ter muitas esperanças. Afinal, as fotos nos jornais mostravam-no claramente de volta ao mundo das festas e dos socialites. A bolsa de estudo poderia ser apenas uma coincidência de nomes. Sofia, você parece alguém que acabou de ganhar a lotaria, mas não tem a certeza se o bilhete é verdadeiro, disse o Jorge no café, entregando-me a habitual chávena de café. Essa é uma descrição bastante precisa. Ri, mexendo o açúcar pensativamente. Às vezes, as coisas boas da vida vêm com letras pequenas. Ou às vezes, só complicamos as coisas mais do que o necessário, disse o Jorge enquanto limpava o balcão. Você ganhou uma bolsa de estudo porque a mereceu, miúda. Pare de procurar problemas onde não existem. Sorri. O Jorge tinha a sua maneira de fazer os momentos mais complicados da vida parecerem simples. Entretanto, do outro lado da cidade, João vivia a semana mais intensa da sua vida. A fundação estava em funcionamento, mas ele queria fazer algo especial para mim antes da formatura. Não apenas falar-me sobre a fundação, mas mostrar-me que a sua transformação era real e duradoura. Passou 3 noites quase sem dormir, planeando cada detalhe.
Queria que fosse perfeito. Senhor Macedo, o seu assistente entrou no escritório. O designer que contratou está aqui para discutir os detalhes do vestido. Mande-o entrar. Ricardo Mendes era um dos designers mais respeitados de Lisboa, conhecido por criar vestidos únicos para ocasiões especiais. Senhor Macedo, entendo que procura algo especial para a formatura de uma jovem, disse Ricardo, consultando as suas notas. Tem alguma preferência de cor ou estilo? João pensou em mim, na minha elegância simples, como eu era linda sem quaisquer toques caros. Algo que realce a sua beleza natural. Nada extravagante ou exagerado. Ela não é do tipo que gosta de ser o centro das atenções. Entendido. E o orçamento? Não há limite, mas quero que se sinta especial, não que seja caro. Percebe o que quero dizer? Ricardo sorriu. Criarei algo único com uma elegância discreta. Nos dias seguintes, João também trabalhou numa carta. Escreveu, rasgou e reescreveu pelo menos 15 versões. Como colocar em palavras tudo o que tinha mudado na sua vida? Como explicar que alguém o tinha inspirado a tornar-se uma pessoa melhor? Ele finalmente conseguiu escrever algo que parecia sincero. Sofia, você ensinou-me que o valor de uma pessoa não está no que possui. Só ao que você possui, mas no que é. Você ensinou-me que a verdadeira generosidade não vem de passar cheques, mas de ações. E mais do que tudo, você ensinou-me que o verdadeiro amor não é sobre impressionar alguém. É sobre tornar-se alguém digno de ser amado. A fundação é apenas o começo. Quero passar o resto da minha vida a provar que você tinha razão sobre eu ser capaz de mudar. João colocou a carta juntamente com os documentos da fundação. Tudo seria entregue com um vestido no dia da formatura. Eu, entretanto, terminava os meus últimos dias na faculdade com emoções mistas. Por um lado, estava orgulhosa de finalmente obter o diploma que tanto sonhara. Por outro, sentia que algo importante estava a faltar. Vai levar alguém à cerimônia? Perguntou a minha melhor amiga, Rita, durante uma pausa entre as aulas. Só a minha mãe, disse eu enquanto organizava os meus livros na mochila. Ela mal consegue andar, mas disse-me que não perderia a minha formatura, mesmo que tivesse de vir de cadeira de rodas. E aquele tipo rico que mencionaste algumas vezes, o João. Fiz uma careta. Aquilo foi só uma fase. Ele voltou para o seu mundinho. Tenha certeza? Porque a maneira como você fala dele parece que ainda... Rita, alguns contos de fadas não têm final feliz. Cortei-a, mas sem amargura. E está tudo bem. A vida real é melhor que os contos de fadas. Na sexta-feira de manhã, uma semana antes da formatura, eu estava a preparar-me para ir trabalhar quando tocaram a campainha. Era um estafeta com uma caixa grande e elegante. Entrega para Sofia Ramalho. Eu não pedi nada. Verifiquei a morada. Tenha certeza que é para mim? Nome e morada coincidem, senhora, e já está pago. Assinei, intrigada. Levei a caixa para dentro e abri-a com cuidado. Lá dentro estava um vestido que me deixou literalmente sem palavras. Era lindo de uma forma que eu nunca tinha visto antes. Não era extravagante nem coberto de brilhantes. Era elegante, sofisticado, num verde esmeralda que realçava os meus olhos. O tecido era suave e fluido, e mesmo sem o experimentar, eu sabia que assentaria perfeitamente. Juntamente com o vestido, havia um envelope. Abri-o com as mãos trêmulas e encontrei uma carta do João juntamente com todos os documentos da Fundação Macedo para a Educação. Li a carta 3 vezes antes de conseguir entender completamente o que significava. João não tinha voltado ao seu velho mundo. Ele tinha criado uma fundação. Ele tinha passado semanas a trabalhar em segredo para ajudar estudantes como eu. E tinha escrito uma das cartas mais bonitas que eu já tinha lido. Por um momento, senti uma onda de emoção tão forte que mal conseguia respirar. Então a realidade impôs-se. Por que agora?
Porque justamente quando eu estava a começar a seguir em frente, a aceitar que vínhamos de mundos diferentes, ele aparecia com um gesto tão bonito. Olhei para o vestido, depois para a carta, depois para os documentos da fundação. Era lindo, era generoso, era exatamente o tipo de coisa que mostrava que João realmente tinha mudado. Mas também era assustador. Minha nossa, Sofia, que vestido é esse? A minha mãe entrou na sala, apoiada na sua bengala. De onde veio isso? Do João? Segurei a carta no peito. Mãe, ele criou uma fundação para ajudar estudantes. A bolsa que eu recebi veio dele. A minha mãe sentou-se no sofá, estudando o meu rosto. E como se sente em relação a isso? Confusa. Sentei-me ao lado dela. Mãe, e se ele estiver a fazer isso por culpa? E se for apenas uma maneira elaborada de se despedir com elegância? Ou e se for porque ele realmente mudou e está apaixonado por você? Olhei para o vestido novamente. Era demasiado perfeito para ser uma despedida. Tinha sido escolhido com tanto carinho, com tanto pensamento, mas ao mesmo tempo era demasiado caro para eu aceitar facilmente. Mãe, não sei se consigo usar isto. Suspirei. É demais. Demais. Demais o quê? Demasiado bonito, demasiado caro, demasiado perfeito. A minha mãe riu suavemente. Sofia, minha filha, às vezes você complica coisas simples. O rapaz deu-lhe um presente adorável para uma ocasião especial. Se você gosta dele, e pelo que vejo, gosta, aceite o presente. Mas e se for uma despedida? E se não for? Sentei-me em silêncio, a olhar para a carta nas minhas mãos. Vai usar o vestido? Perguntou a minha mãe gentilmente. Não sei. Dobrei a carta com cuidado. Preciso de pensar. Naquela noite fiquei acordada até tarde a olhar para o vestido pendurado no meu armário e a reler a carta de João. Parte de mim queria acreditar que era real, que ele tinha mudado, que a fundação era sincera, que o vestido era uma declaração de amor. Outra parte estava com medo de ser enganada novamente, com medo de descobrir que era apenas mais uma tentativa de me impressionar com dinheiro. Na manhã seguinte, fiz o que sempre fazia quando me sentia confusa. Fui trabalhar. Mas quando cheguei ao escritório, Sara, na recepção, informou-me que João tinha saído em viagem de negócios e não voltaria até depois da formatura. O meu coração afundou. Ele tinha enviado o vestido e desaparecido. Ele não estaria na minha formatura. Ele não estaria lá para explicar a carta, para falar sobre a fundação, para deixar as suas intenções claras. Naquela tarde, sozinha em casa, olhei para o vestido mais uma vez e finalmente entendi o que significava. Não era uma declaração de amor. Era uma despedida elegante. João tinha criado a fundação por culpa. Enviou o vestido como um último gesto amável e agora estava a afastar-se para sempre. Era lindo, generoso e final. Sentei-me na cama e, pela primeira vez desde que conheci João Macedo, eu realmente chorei. A noite da formatura chegou mais depressa do que eu esperava. Acordei naquele sábado de manhã com uma estranha mistura de excitação e tristeza. Era o dia que eu tinha sonhado por 4 anos, mas não me sentia como pensava que sentiria. Sofia, vai usar o vestido verde? Perguntou a minha mãe ao pequeno almoço, tentando parecer casual. Não sei, mãe. Mexi os ovos mexidos no prato sem muito apetite. Querida, você passou 4 anos a trabalhar duro para chegar a este dia. Merece usar algo especial. Eu sabia que a minha mãe tinha razão, mas usar o vestido de João era como admitir algo que eu não estava pronta para admitir, que ainda tinha esperança. Por volta das 3 da tarde, comecei a arranjar-me. Tomei um duche demorado, arranjei as unhas, experimentei vários penteados. Claramente, eu estava a adiar a decisão sobre o vestido. Finalmente, às 5, fiquei em frente ao meu armário, a olhar para as minhas 2 opções.
Um vestido preto simples que tinha comprado no ano anterior? Ou o verde esmeralda que João tinha escolhido para mim? Sofia! A minha mãe chamou do quarto ao lado. Se você não decidir logo, vamos atrasar-nos. Tá bem, chamei de volta, agarrando o vestido verde. Se esta fosse uma despedida, pelo menos seria memorável. Quando me olhei ao espelho depois de me vestir, tive que admitir. João tinha bom gosto. O vestido transformava-me sem me mudar. Realçava a minha beleza natural, sem ser excessivo, como se tivesse sido feito para mim, o que muito provavelmente tinha sido. Oh, meu Deus, Sofia! A minha mãe apareceu na porta, apoiada na sua bengala, com lágrimas nos olhos. Você está linda. Obrigada, mãe. Ajudei-a a sentar-se na cama. Como se sente? Tem a certeza de que pode ir, querida? Não perderia a sua formatura por nada, mesmo que tivesse de pedir uma cadeira de rodas. Rimos juntas, e pela primeira vez naquele dia, eu senti-me genuinamente feliz. A cerimônia de formatura estava a ser realizada no grande salão de baile do Hotel Atória, no coração de Lisboa. Era um espaço elegante, com lustres de cristal e decoração clássica, mas não excessivamente chamativo. Quando eu e a minha mãe chegamos, a sala já estava cheia de graduados e suas famílias. A energia de celebração no ar era contagiante. Sofia! Rita correu para mim, linda num vestido rosa claro. Você está incrível! Onde arranjou esse vestido? É uma longa história. Eu sorri ajudando a minha mãe a encontrar um lugar perto do palco. Bem, quem quer que o tenha dado tem muito bom gosto. A cerimônia começou pontualmente às 7. Ouvi os discursos do reitor, dos professores, dos convidados de honra, mas a minha mente estava em parte noutro lugar. Continuava a espreitar para a minha entrada, uma pequena parte de mim ainda esperando que João aparecesse. Quando chegou a hora de receber o meu diploma, subi ao palco com o coração a bater forte. Não por nervosismo, mas porque percebi que isto estava realmente a acontecer. Depois de tantos anos a trabalhar de dia e a estudar à noite, estava finalmente a graduar-me. Sofia Charlotte Ramalho, licenciatura em Gestão de Empresas com distinção, anunciou o reitor. A sala aplaudiu e ouvi a minha mãe a aplaudir do meio da audiência. Sorri, acenei e pela primeira vez em semanas senti-me completamente presente no momento. Após a cerimônia formal, começou a parte social. Música, dança, famílias a conversar, fotos com colegas de turma. Tentei divertir-me, mas não conseguia parar de notar todos os casais à minha volta. Rita dançava com o seu namorado de 2 anos. Pedro, um dos meus colegas, estava com a namorada que o tinha apoiado durante toda a faculdade. Até o Kevin, o rapaz mais tímido do nosso grupo, estava com uma rapariga que o olhava como se ele fosse o homem mais interessante do mundo. Por que essa cara longa na sua própria festa de formatura? Rita apareceu ao meu lado, sem fôlego de tanto dançar. Não tenho uma cara longa. Forcei um sorriso. Estou apenas a refletir. Você está a pensar no João. Estou a pensar em muitas coisas. Rita estudou-me por um momento. Sabe, Sofia, às vezes as pessoas fazem as coisas por razões que não esperamos. O que quer dizer? Talvez o vestido não seja uma despedida. Talvez seja um convite. Antes que eu pudesse responder, a música parou de repente. Houve um murmúrio por toda a sala enquanto todos se viravam para a entrada. Segui o seu olhar e senti o meu coração parar. João Macedo estava parado à entrada do salão de baile, vestindo o fato mais elegante que eu já tinha visto. Não era chamativo. Era simplesmente perfeito. Ele estava a olhar diretamente para mim, ignorando as outras 300 pessoas na sala. Oh, meu Deus! Rita sussurrou ao meu lado. É ele? Eu não conseguia responder. Fiquei congelada, a observar João a atravessar lentamente a sala em direção a mim. As pessoas instintivamente afastavam-se, abrindo caminho, mas os olhos dele nunca se afastaram dos meus. Quando ele chegou perto o suficiente para eu ver claramente os seus olhos, João sorriu.
Não o sorriso ensaiado que eu tinha visto nas fotos dos jornais, mas o verdadeiro, aquele que eu tinha aprendido a amar. Olá, Sofia, disse ele simplesmente. Olá, João, consegui responder, ainda em choque. Pensei que estava a viajar. Eu estava. Voltei hoje à tarde. Ele olhou em volta da sala depois de volta para mim. Não perderia a sua formatura por nada no mundo. A sala inteira observava agora, mas nem eu nem João parecemos notar. Você está linda, disse João, e havia algo diferente na sua voz. Um tipo de certeza que eu nunca tinha ouvido antes. Obrigada pelo vestido. Tentei manter a minha voz firme. Era demasiado bonito para recusar. Sofia, preciso de dizer algumas coisas. João aproximou-se à frente de toda a gente, porque quero que o mundo inteiro saiba. João, agora não. Deixe-me falar. Ele respirou fundo e notei que estava nervoso. Há 4 meses, eu estava completamente perdido. Rico, sim. Bem-sucedido nos negócios, sim. Mas completamente vazio por dentro. As pessoas próximas começaram a aproximar-se um pouco mais, curiosas, mas ainda mantendo uma distância respeitosa. Então, você entrou na minha vida e mudou tudo. João continuou, a sua voz cada vez mais firme. Você ensinou-me que o dinheiro não compra caráter. Você mostrou-me que a verdadeira generosidade vem do coração, não da carteira. E você ensinou-me que o verdadeiro amor significa tornar-me uma pessoa melhor, não tentar impressionar alguém. Sentia as lágrimas a encherem os meus olhos. A fundação foi apenas o começo. Sofia, quero passar o resto da minha vida a provar que você tinha razão sobre mim, que eu posso ser melhor. João segurou as minhas mãos. Quero construir uma vida com significado. Quero ajudar as pessoas da mesma forma que você me ajudou. E, acima de tudo, quero fazer tudo isso consigo ao meu lado. A sala tinha ficado completamente em silêncio agora. Até a música tinha parado. Para a surpresa de todos, especialmente a minha, João ajoelhou-se bem no meio da sala. Sofia Charlotte Ramalho, disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Casa comigo? A sala explodiu em sussurros de surpresa e emoção. Ouvi a minha mãe a chorar de alegria em algum lugar na multidão. Ouvi a Rita gritar de excitação mesmo ao meu lado, mas tudo o que eu via eram os olhos de João à espera da minha resposta. João, comecei, e a minha voz falhou. Eu sei que é loucura pedir-lhe isto aqui e agora, no dia da sua formatura, disse ele rapidamente. Mas passei semanas a tentar planear o momento perfeito. E então percebi que qualquer momento consigo é perfeito. Olhei para ele ajoelhado à minha frente, para o anel simples, mas bonito na caixa, para a sala cheia de gente à espera da minha resposta. Pensei nos últimos meses, nas mudanças que tinha visto em João, na fundação que ele tinha criado, no vestido que ele tinha escolhido com tanto carinho, na carta que mostrava uma transformação genuína. E, acima de tudo, pensei o quanto eu tinha sentido a sua falta nas últimas semanas. Levante-se, disse eu finalmente. João parecia confuso, mas levantou-se. As pessoas estão a olhar e você sabe o quanto eu odeio ser o centro das atenções. Sorri através das lágrimas. Então sim, João Macedo, disse eu alto o suficiente para que toda a sala ouvisse. Caso consigo. A sala irrompeu em aplausos e vivas. João deslizou o anel no meu dedo e beijou-me enquanto 300 pessoas celebravam conosco. Quando finalmente nos separamos, ambos ríamos e chorávamos ao mesmo tempo. Não acredito que você fez isso, abanei a cabeça. Na minha formatura, à frente de toda a gente. Eu queria que soubessem que não estou a brincar, disse João, segurando o meu rosto nas suas mãos. Que isto é real, é para sempre. Tenha certeza? Perguntei. Porque a partir de agora, não há como voltar à sua vida antiga. Minha vida antiga? João sorriu. Sofia,
A minha vida agora é onde você estiver. E, finalmente, pela primeira vez em meses, eu acreditei nele completamente. Os minutos após o meu sim foram um borrão de emoções. Abraços e felicitações. Rita quase me derrubou com a excitação. A minha mãe ria e chorava ao mesmo tempo, e colegas de trabalho que eu mal conhecia vieram com sorrisos genuínos para me felicitar. Não acredito que você realmente fez isso aqui. Eu continuava a dizer a João, abanando a cabeça, enquanto admirava o anel no meu dedo. Na minha formatura, à frente de metade do mundo. Eu queria que todos soubessem que sou sério, disse João, ajeitando delicadamente uma madeixa do meu cabelo que se tinha soltado em toda a excitação. Além disso, você diz que odeia ser o centro das atenções, mas olhe-de para si agora, radiante. Está a dizer que gosto de drama, Sr. Macedo. Estou a dizer que você está radiante. Futura, Sra. Macedo. Eu ri sentindo uma leveza que não sentia há meses. Futura, Sra. Macedo. Ainda estou a habituar-me a como isso soa. Temos tempo, disse João segurando a minha mão. Uma vida inteira. O DJ sentindo o momento, pôs uma música lenta e romântica. As pessoas na sala abriram espaço naturalmente no centro, criando uma pista de dança improvisada. Gostaria de dançar com o seu noivo? Perguntou João, estendendo a mão. Meu noivo, repeti a palavra, experimentando como soava. Isso vai demorar um pouco a habituar-me. Fomos para o centro da sala e João puxou-me delicadamente para os seus braços. Recostei a cabeça no seu ombro, finalmente deixando-me relaxar completamente. Sabe, sussurrei-lhe ao ouvido. Eu nunca imaginei que a minha noite de formatura terminaria com um pedido de casamento. E nunca imaginei que fosse pedida em casamento por alguém que primeiro me recusou por causa de champanhe caro. Você lembra-se disso? Levantei a cabeça para o olhar. Lembro-me de cada palavra que você me disse desde o primeiro dia, disse João, girando-me gentilmente. Especialmente a parte sobre a água com gás. Em minha defesa, ainda é só água com gás. Em minha defesa, você estava absolutamente certa. Rimos juntos, dançando como se fôssemos as únicas duas pessoas na sala. Outros casais juntaram-se à nossa volta, mas eu mal reparei. Pela primeira vez em meses, sentia que estava exatamente onde deveria estar. João, disse eu depois de alguns minutos, posso perguntar-lhe uma coisa séria? Claro. Você tem a certeza absoluta de que é isso que quer? Parei de dançar por um momento. Porque depois de hoje não há como voltar atrás. Toda a gente vai saber, vai estar nos jornais amanhã. Os seus amigos da alta sociedade vão falar disto por meses. João segurou delicadamente o meu rosto nas suas mãos. Sofia, há 6 meses, eu importava-me com o que os jornais diziam sobre mim. Hoje, a única opinião que me importa é a sua. E se você se cansar de viver como pessoas normais? Insisti. E se começar a sentir falta das festas, dos jantares chiques, daquela vida glamorosa? Que era verdade, João sorriu. A última vez que me diverti de verdade numa festa foi na sua cozinha a comer ovos queimados e a rir das suas piadas sobre os meus desastres culinários. Aqueles ovos realmente eram horríveis. Eram terríveis, mas foram os melhores ovos que já comi. Eu ri, finalmente permitindo-me acreditar que aquilo podia ser real e duradouro. Tudo bem, João Macedo. Aproximei-me mais dele. Se você tem a certeza, então eu também tenho. Tenho a certeza. Então, vamos fazer isto, certo? Disse eu com um sorriso brincalhão. Mas primeiro, só para saber, quero uma cerimônia simples, sem 500 convidados ou flores que custam mais do que um carro. Simples parece perfeito. E, vou continuar a trabalhar. Não vou virar uma esposa decorativa que passa o dia no salão de beleza. Não esperaria menos de você. E se você voltar a ser arrogante ou convencido, eu vou lembrá-lo de quem era antes de me conhecer. Pode contar com isso. João riu.
Mais alguma condição? Sim, inclinei-me e sussurrei-lhe ao ouvido. Você vai ter que aprender a cozinhar de verdade. Não posso passar o resto da minha vida a resgatá-lo de incêndios na cozinha. Essa será a parte mais difícil deste casamento. Voltamos a dançar, perdidos na nossa bolha de felicidade. Foi quando a música foi cortada abruptamente por uma comoção perto da entrada do salão. As pessoas começaram a virar-se e a murmurar, criando uma onda de curiosidade e tensão. O que está a acontecer? Perguntei, tentando ver por cima da multidão. João olhou para a entrada e o seu rosto contraiu-se. Problemas. Ana Matus tinha acabado de entrar na sala, ladeada por dois homens de fato que eu não reconhecia. Ela parecia impecável como sempre, mas havia algo diferente na sua expressão. Não era apenas raiva ou ciúme, era uma determinação fria. João Macedo! Ana gritou alto o suficiente para que toda a sala ouvisse. Que coincidência encontrá-lo aqui! As conversas pararam completamente. O DJ, sentindo a tensão, desligou a música. 300 pessoas viraram-se para testemunhar o que claramente seria uma confrontação. Ana, disse João calmamente, colocando um braço protetor em volta da minha cintura. Você não foi convidada. Oh, eu não preciso de convite para dizer a verdade. Ana deu um passo à frente, os seus saltos ecoando no silêncio. Especialmente quando essa verdade pode impedir uma jovem de cometer o maior erro da sua vida. Senti o meu estômago apertar. Havia algo na voz de Ana que soava diferente desta vez, menos emocional, mais calculada. Do que é que está a falar? Perguntou João. Estou a falar dos seus negócios com a Richardson Holdings, querido, disse Ana com um sorriso frio. E com a Blackstone Industries. Lembra-se daquelas empresas das quais jurou ter se afastado? João ficou pálido. Ana, não faça isto. Fazer o quê? Dizer a verdade? Ela virou-se para mim. Querida, você realmente pensa que aquele homem mudou? Que ele desistiu de todos os seus negócios obscuros para de repente se tornar um santo? Um dos homens que estava com a Ana deu um passo à frente e tirou um envelope do bolso do casaco. Menina, dirigiu-se a mim. Sou um detetive particular. Tenho aqui documentos que provam que o Sr. Macedo manteve investimentos em empresas sob investigação por lavagem de dinheiro até a semana passada. A sala explodiu em sussurros chocados. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Isso não é verdade, disse João, mas a sua voz soava demasiado fraca para a situação. Não é verdade, Ana riu. Então explique estas transferências bancárias. Explique as reuniões que teve com Carlos Ribeiro enquanto fingia lançar a sua fundação de caridade. Ela atirou algumas fotos para a mesa mais próxima. Mesmo à distância, eu conseguia ver João a sair de um edifício comercial, claramente num encontro de negócios. João, virei-me para ele, procurando nos seus olhos algum tipo de explicação. Diga-me que não é verdade. Sofia, eu consigo explicar. Explicar o quê? Ana interrompeu. Como explica ter mentido a ela durante todos estes meses? Como explica usar uma fundação de caridade para limpar dinheiro sujo? Isso é uma mentira. João finalmente gritou, a sua voz aumentando de raiva. Ana, você está a inventar isso. Estou? Ela virou-se para o detetive. Sr. Collins, por favor, mostre os documentos à noiva. O homem caminhou na minha direção com um envelope. Olhei para João, esperando que ele protestasse, que negasse, que fizesse algo para provar que aquilo era tudo falso. Mas João ficou ali parado com o olhar de quem tinha sido apanhado em flagrante. Sofia, ele tentou aproximar-se. Por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? A minha voz saiu mais fina do que o normal. Que você me mentiu, que a fundação é falsa, que você nunca realmente mudou. A fundação é real, João insistiu. Sofia, por favor, tem que acreditar em mim. Mas o estrago estava feito. A sala inteira observava em silêncio tenso. Olhei em volta e vi os rostos chocados dos meus colegas de turma.
a preocupação no rosto da minha mãe e a satisfação mal escondida no rosto de Ana. Eu comecei, mas a minha voz quebrou. Eu preciso de um momento. Corri para a saída, deixando para trás 300 pessoas em descrença, um João desesperado a tentar seguir-me e uma Ana vitoriosa a sorrir. A formatura que deveria ter sido o dia mais feliz da minha vida tinha se transformado no pior pesadelo que eu podia imaginar. Eu só consegui chegar ao corredor do hotel antes que as minhas pernas cedessem. Recostei-me na parede, tentando respirar, tentando dar sentido ao que acabara de acontecer. O vestido verde esmeralda que me tinha feito sentir uma princesa agora parecia pesado. O anel no meu dedo parecia queimar a minha pele. Tudo o que tinha acontecido nos últimos meses passou pela minha mente como um filme em fast forward. Sofia! A voz de João ecoou pelo corredor. Por favor, espere! Virei-me e vi-o a correr na minha direção, o seu fato perfeito agora ligeiramente desarranjado pela pressa. Não, levantei a mão. Preciso de tempo para pensar. Sofia, por favor, dê-me apenas 5 minutos. Ele parou a poucos metros de distância, respeitando o meu espaço. As coisas não são o que parecem. Não são? Soltei uma risada amarga, porque tudo parecia muito claro lá dentro. Documentos, fotos, datas, demasiado específicos para serem inventados. Exatamente, é demasiado específico. João passou a mão pelo cabelo. Sofia, você conhece-me. Você sabe quem eu me tornei. Você realmente acredita que eu faria algo assim? Por um momento hesitei. Eu conhecia o João. Eu tinha visto a sua transformação, os seus esforços sinceros para mudar. Mas as provas, eu não sei mais em que acreditar. Admiti. Nesse momento, a minha mãe apareceu no final do corredor, apoiada na sua bengala, claramente preocupada. Sofia, querida, o que está a acontecer? Mãe, comecei, mas fui interrompida por vozes altas vindas do salão de baile. Isso mesmo. Prove-o, era a voz da Ana. Se você não tem nada a esconder, mostre a todos. É exatamente isso que vou fazer. Respondeu João firmemente, a sua voz ecoando pelo corredor. Eu, a minha mãe e até alguns funcionários do hotel aproximaram-se da entrada do salão de baile para ver o que estava a acontecer. João estava parado no centro da sala, segurando o seu telemóvel, agora conectado ao sistema de som do hotel. No grande ecrã que tinha sido usado anteriormente para a apresentação da formatura, começaram a aparecer documentos oficiais. Senhoras e senhores, disse João, a sua voz forte e clara, vou responder a cada uma dessas acusações aqui, agora mesmo. A primeira imagem no ecrã era um documento oficial que mostrava a dissolução de uma parceria de negócios. Este é o documento oficial que prova que eu encerrei todos os laços com a Richardson Holdings em 15 de março deste ano. João apontou para a data, 3 semanas antes de me conhecer. Murmúrios espalharam-se pela sala. Ana parecia visivelmente desconfortável. Isso pode ser falsificado? Gritou ela. Pode. João concordou calmamente. Mas isto não. A imagem seguinte era uma gravação de ecrã de um site oficial do governo que mostrava registros comerciais públicos. Aqui estão os registros públicos disponíveis para qualquer pessoa que provam que me livrei de todos os investimentos questionáveis. Ele passou para o ecrã seguinte. E aqui está a documentação oficial da Fundação Macedo para a Educação, registrada no Departamento de Organizações Sem Fins Lucrativos do Estado português. O detetive que estava com Ana contorceu-se desconfortavelmente. Quanto às fotos, João continuou, a sua voz ganhando força. Esta foi tirada no dia em que fui ao escritório de Carlos Ribeiro pela última vez. Não para fazer negócios, mas para entregar pessoalmente os documentos de dissolução da nossa parceria. Ele mostrou uma foto no seu próprio telemóvel, com data e geolocalização, mostrando os documentos a serem entregues. E sobre as supostas reuniões recentes,
João olhou diretamente para Ana. Posso provar onde eu estava em cada uma das datas mencionadas pelo Sr. Collins. Eu observava tudo do corredor, o meu coração a bater acelerado. A esperança crescia dentro de mim, mas eu ainda me sentia cautelosa. João continuou a mostrar documentos, extratos bancários que provavam investimentos limpos na fundação, e-mails com advogados, datas que correspondiam perfeitamente à sua versão dos acontecimentos. Senhor Collins, João virou-se para o detetive. Poderia explicar a todos como obteve esta informação aparentemente confidencial? O homem ficou vermelho. Foi fornecida pela cliente. E quem era a sua cliente? Não posso revelar isso. Não precisa. João deu um sorriso frio. Porque eu já sei. Ele mostrou uma série de mensagens de texto no ecrã entre Ana e alguém identificado apenas como Collins. Essas mensagens foram me enviadas por engano ontem, quando a senhora Matos tentou enviar instruções ao seu detetive. João leu em voz alta. Precisa de parecer convincente. Use as fotos antigas e misture-as com datas recentes. Ele não será capaz de se defender a tempo. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ana estava pálida como um lençol. Isso é invasão de privacidade, gritou ela. Não quando as mensagens são enviadas para o meu telemóvel por engano. João guardou o telemóvel. Senhoras e senhores, tudo o que viram aqui hoje foi uma tentativa desesperada de danificar a minha reputação e destruir a minha felicidade. Ele olhou diretamente para o corredor onde eu estava. Sofia, disse ele, a sua voz mais suave agora. Eu entendo se você não pode perdoar-me por não ter explicado isto imediatamente. Eu entendo se você precisa de tempo para processar tudo, mas quero que saiba que cada palavra que disse sobre mudança era verdade. Senti lágrimas nos meus olhos, não de tristeza, mas de alívio. Há mais uma coisa, João continuou, agora falando apenas para mim, que eu queria dizer-lhe hoje, mas de uma forma mais privada. Um documento da fundação apareceu no ecrã. Li o nome e senti os meus joelhos fraquejar novamente. Fundação Macedo Ramalho para a Educação. Dedicada à memória e ao exemplo de Maria Ramalho, uma mulher de coragem extraordinária que criou uma filha notável, enfrentando as dificuldades com dignidade e graça. Cobri a boca com as mãos. A minha mãe, sentada ao meu lado, começou a chorar. A fundação leva o nome da sua mãe, Sofia, disse João, a sua voz cheia de emoção. Porque foi a sua força e dignidade que inspiraram a mulher incrível que você se tornou. E foi essa mulher que me ensinou a ser um homem melhor. Na sala, algumas pessoas começaram a aplaudir. Depois, mais algumas se juntaram. Em segundos, todos aplaudiam enquanto Ana e o seu falso detetive saíam silenciosamente pela saída dos fundos. Olhei para minha mãe, que acenou com a cabeça com um sorriso através das lágrimas. Vá, querida, vá ter com o seu noivo. Voltei para a sala, ainda a tremer de emoção. João viu-me a chegar e desceu do pequeno palco improvisado, encontrando-me no meio da pista de dança. Desculpe, disse eu suavemente. Desculpe, eu duvidei de você. Não tem que pedir desculpa. João segurou o meu rosto. Ela era convincente. Qualquer um teria dúvidas, mas eu conheço-o. Deveria ter confiado no que sabia sobre você. Sofia, você conheceu-me como um homem arrogante que tentava resolver tudo com dinheiro. Ele sorriu. Faz sentido que você precisasse de provas de que eu realmente tinha mudado. E você provou. Segurei as suas mãos. Não só que mudou, mas que teve a coragem de enfrentar tudo isto por mim. Por nós. João puxou-me para mais perto. E pela nossa futura família. Nossa família? Repeti, gostando de como soava. Isso inclui a minha mãe. Especialmente a sua mãe. Ela vai ser a minha sogra favorita. Ela vai ser a sua única sogra, tonto. Ainda melhor. Rimos juntos e finalmente senti que podia respirar normalmente novamente. João, sim,
A fundação realmente tem o nome da minha mãe? Tem, e já aprovou bolsas de estudo para 50 estudantes no primeiro semestre. Ele sorriu orgulhosamente. A sua mãe vai ter um legado incrível. Olhei em volta do salão de baile, vendo os meus colegas a sorrir, a minha mãe a chorar de orgulho, e percebi que não tinha apenas graduado naquele dia. Eu tinha encontrado o meu futuro. Então, disse eu, brincando com o anel no meu dedo, quando é que nos casamos? Quando quiser. E se eu quiser amanhã? João riu. Amanhã pode ser um pouco apressado, mas faremos funcionar. Estava a brincar. Beijei-o rapidamente. Mas não muito. Não vou esperar muito para me casar consigo, João Macedo. Eu também não, futura senhora Macedo. Eu também não. E finalmente, depois de todos os mal-entendidos, dúvidas e obstáculos, eles estavam exatamente onde deveriam estar, juntos, com a verdade entre eles e um futuro brilhante pela frente. 6 meses depois do casamento, numa manhã chuvosa de outubro, eu, Sofia Macedo, ainda a habituar-me ao meu novo apelido, acordei com o cheiro de algo a queimar vindo da cozinha. João Macedo, gritei saltando da cama. Se você incendiar a nossa cozinha de novo, peço o divórcio antes mesmo de fazermos 1 mês de casamento. A voz dele veio de baixo, ligeiramente envergonhada. Tecnicamente não está a arder. Está só muito torrado. Desci as escadas da nossa nova casa no bairro da Graça, em Lisboa. Não era um penthouse como o antigo lugar do João, mas era perfeita. 3 quartos, um pequeno quintal onde eu plantava tomates e uma cozinha grande, ideal para as aventuras culinárias do meu marido. Na cozinha, encontrei o João parado ao fogão, segurando uma espátula como uma arma, a olhar para o que antes eram panquecas. Sofia, em minha defesa, a receita não dizia que fogo médio significa coisas diferentes em fogões diferentes. João, meu amor, beijei a sua bochecha tentando não rir. Fogo médio significa a mesma coisa em todos os fogões. A diferença é que você tem um talento especial para transformar qualquer coisa em carvão. Pelo menos sou consistente. Ele raspou as panquecas queimadas para o lixo. Quer que peça o pequeno almoço ao Jorge? Quero que continue a tentar. Peguei nos ingredientes novamente. Porque quando tivermos filhos, eles precisarão de saber que o pai pelo menos tentou não os deixar morrer de fome. Quando tivermos filhos, João congelou a meio do movimento, sorrindo. Esta é a sua maneira de me dizer algo? Ainda não, corei um pouco. Mas um dia. E quando esse dia chegar, você precisará de saber fazer panquecas sem incendiar a casa. Passamos o resto da manhã a tentar fazer um pequeno almoço decente. João conseguiu fazer panquecas que estavam apenas ligeiramente queimadas, o que para ele era praticamente uma obra-prima culinária. Sabe, disse eu, comendo uma panqueca que ainda sabia um pouco a fumo. Nunca pensei que passaria as manhãs de sábado a ensinar um ex-milionário a não incendiar a cozinha. Ex-milionário? João fingiu estar ofendido. Tecnicamente, ainda sou milionário. Só mudei a forma como uso o dinheiro. E era verdade. Nos últimos 6 meses, João tinha transformado completamente a sua vida. A fundação agora servia a mais de 200 estudantes. Ele tinha vendido o penthouse e investido o dinheiro em programas educacionais e passava mais tempo em escolas públicas do que em clubes privados. A propósito da fundação, limpei as mãos no meu avental. Como foi a reunião de ontem? O rosto de João iluminou-se. Aprovamos bolsas de estudo para mais 50 estudantes para o próximo semestre. E lembra-se da Rita Martins, aquela miúda de telheiras que conhecemos no mês passado? Aquela que quer ser médica? Ela foi aceite na Universidade de Lisboa, com bolsa completa. Senti os meus olhos encherem-se de lágrimas. Eram o tipo de histórias que faziam todo o trabalho valer a pena. Isso é incrível, João. É só o começo. Ele segurou a minha mão. O Rui disse, se continuarmos assim, talvez consigamos abrir um segundo escritório para a fundação no próximo ano.
Eu observava o meu marido a falar da fundação com uma paixão que eu nunca tinha visto nele quando falava de negócios ou dinheiro. Era como se ele finalmente tivesse encontrado o seu propósito na vida. Você está feliz, não está? Perguntei. Sofia, há um ano eu acordava todos os dias sem saber para que servia a minha vida, disse João enquanto beijava a minha mão. Agora acordo ao lado da mulher que amo, numa casa que realmente parece um lar. E vou trabalhar sabendo que estou realmente a fazer a diferença na vida das pessoas. Como não poderia estar feliz? Naquela tarde, fomos visitar a minha mãe, que se tinha mudado para um apartamento melhor e mais acessível na Amadora. A sua saúde tinha melhorado dramaticamente desde que começou a receber tratamento adequado. Então, Rosa Maria Ramalho, disse ela enquanto nos servia chá a nós os dois. Quando é que me arranjam uns netos? Mãe, quase deixei cair a chávena. O quê? Sou uma mulher de 62 anos que quase morreu. Ganhei o direito de estar ansiosa por netos. João riu. Dona Maria, prometo que quando estivermos prontos, será a primeira a saber. O que é que vocês estão à espera? Um sinal do céu? Estamos à espera até que eu consiga cozinhar sem supervisão, respondeu João. Não posso arriscar colocar crianças em perigo. Pelo amor de Deus, Dona Maria abanou a cabeça. Eu consigo ensiná-lo a cozinhar em 2 semanas. Problema resolvido. Eu e João trocamos olhares divertidos. Nos últimos meses, a minha mãe tinha se tornado não apenas a sua sogra, mas algo como uma segunda mãe para João. Ela era a única pessoa que conseguia fazê-lo seguir ordens sem discutir. 2 horas depois, a caminho de casa de metro, João era agora praticamente um especialista em transportes públicos. Recostei a cabeça no ombro do meu marido. No que está a pensar? Perguntou ele. Em como tudo mudou tanto, disse eu, olhando pela janela do comboio. Há um ano eu estava a limpar o seu penthouse e você nem sequer sabia o meu nome. Eu sabia o seu nome. Não, não sabia. Bem, eu estava prestes a descobrir. Eu ri. João, você chamou-me a nova contratada durante 2 semanas. Em minha defesa, eu estava aí a passar por uma crise existencial. E agora? Agora sei exatamente quem sou, disse ele, beijando o topo da minha cabeça. Sou o homem com sorte de ser casado com a mulher mais incrível de Lisboa. Só de Lisboa? Provoquei. Do mundo, mas não quero que isso lhe suba a cabeça. Demasiado tarde. Sorri. Já subiu. E hoje? Bem, hoje ainda não sei. Há dias em que tudo parece um sonho, em que o riso do nosso filho, Noé, na sala ao lado, me enche o peito de uma alegria tão vasta que quase dói. E há outros dias em que me pergunto se aquilo tudo não foi apenas uma miragem, uma das muitas que a vida nos prega. Acredito que ele mudou? Sim, acho que sim. Ele realmente se esforça. Mas as pessoas são complicadas e o amor é ainda mais. É uma jornada e cada dia é uma nova descoberta ou talvez um novo desafio. É sujo, é bonito, é confuso. É um caos com pequenos momentos de paz, como os ovos ligeiramente queimados que ainda fazemos aos sábados. Não é um conto de fadas, mas é a minha história. E isso, por si só, já é alguma coisa, não acham? É a vida, e é a nossa. E por mais bagunçada que seja, é real.